Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa busca da perfeição cristã. Pelicano que alimenta com o próprio corpo e o próprio sangue os amados seus. Pelicano que alimenta com o próprio corpo e o próprio sangue os amados seus. Fala Jesus Cristo, Jesus Cristo, que alimenta com o próprio corpo e o próprio sangue os amados seus. Quero teu corpo comungar e do teu sangue vou beber, em teu espírito mergulhar, vida nova ter. Vem Espírito, vem alimentar a alma, fortalece a vida, me faz reviver. Vem Espírito, vem, aquece o que é frio, amar sem medida, me faz entender. Canta, vem Espírito. Vem Espírito, vem alimentar a alma, fortalece a vida, me faz reviver. Vem Espírito, vem, aquece o que é frio, amar sem medida, me faz entender. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Então nós começamos a nossa aula de hoje aqui. Nós começamos então mais uma catequese, podemos dizer assim, né? A catequese da busca da perfeição cristã, né? Só que neste caso, eu não sou um catequista que, né, que sabe daquilo, o que vive, o que prega aqui, né? Mas que está buscando viver, assim como você, né? Então, assim como eu e você, nós todos estamos buscando essa perfeição, e buscando essa perfeição cada vez mais na presença de Deus, sempre com a graça de Deus, entendendo que não somos nós que nos fazemos perfeitos, mas é o próprio Deus que nos faz perfeitos, né? Então, por isso, nós podemos verdadeiramente, com toda simplicidade, dizer que nós estamos buscando a perfeição cristã. Mas, para buscar essa perfeição cristã, nós precisamos entender algumas coisas. Semana passada nós entendemos como receber bem o sacramento da penitência. Essa semana, hoje, nós vamos entender como receber bem o sacramento da Eucaristia. São esses dois sacramentos somente que nós vamos falar, não vamos falar dos 7 sacramentos, até porque não faz sentido falar como receber bem o sacramento do matrimônio, como receber o sacramento do bem, o sacramento da ordem e assim por diante, né? Porque não são sacramentos que se repetem. Esses dois, eles têm de forma especial um lugar aqui no nosso curso, porque eles são sacramentos que se repetem, sacramentos que nós temos que estar sempre indo atrás deles, né?
tanto a penitência quanto a Santa Eucaristia. Dos outros três também, obviamente, né? Dos outros três, batismo, crisma e unção dos enfermos, eles são raros, né? Batismo e crisma nós recebemos uma vez, e a unção dos enfermos, ela é raro. Nós recebemos ela, apesar de ainda ser com mais frequência do que os outros, né? Nós podemos receber mais de uma vez o sacramento da unção dos enfermos. Porém, então, esses são 7 sacramentos. Entendendo os 7 sacramentos, nós vamos agora falar sobre o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é mais que um sacramento. Então, a Eucaristia é o centro de todos os sacramentos. Se o batismo ele é a porta de entrada para os sacramentos, a Eucaristia ela é o centro da casa, ela é o centro dos sacramentos, ela é o centro da vida cristã. A Eucaristia, ao mesmo tempo que é sacramento, ele também é sacrifício, que andam intimamente ligados. Então, não é somente sacramento, mas é também sacrifício, é sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela comunhão, acho que vocês escutaram até eu bebendo água aí, né? De tão perto que o microfone tá, né? Pela comunhão, entramos em participação, temos o pressentimento da vítima e os frutos do sacrifício de Jesus. Ou seja, nós entramos em comunhão com Jesus Cristo. Nós entramos quando aqui o livro ele fala muito sobre essa vítima, né? Quem é a vítima? É Jesus, né? Jesus é a única vítima de forma clara para nós entendermos isso, né? Então, no sacrifício da Santa Eucaristia, Jesus é a vítima. Jesus é aquele que se imola por nós. A diferença essencial entre o sacrifício e sacramento é que sacrifício diretamente louva diretamente a glória de Deus, e o sacramento tem por fim direto a santificação da nossa alma. Então, o que o sacramento da Eucaristia ele faz? Ele não só santifica a nossa alma, mas ele também glorifica a Deus. Então é um sacramento que verdadeiramente dá louvor e glória a Deus de forma perfeita, né? Porque é o próprio Deus glorificando a Deus, é o próprio Filho de Deus glorificando a Deus, ao Pai. Mas esses dois fins, tanto a glorificação de Deus quanto a santificação do homem, ou seja, o sacrifício e o sacramento, são uma só realidade, que é Jesus Cristo, que nos leva a conhecer e amar a Deus, e isto o glorifica, e isso também contribui para o nosso progresso espiritual. Então, entendendo isso, entendendo que é Jesus aqui o centro, porque Ele é o sacrifício, Jesus é o centro das nossas vidas, nós podemos entender então que Jesus tanto é o sacrifício quanto o sacramento das nossas vidas que nos salva. Quais são... eu não estou passando aqui, né? Nossa, eu não estou passando. Então, tinha aqui falando a Eucaristia como mais que um sacramento. E aqui nós vamos falar sobre os efeitos da Eucaristia. O primeiro efeito, glorificar a Deus. Então, a Eucaristia tem 2 efeitos, como eu já disse. Glorificar a Deus e santificar o homem. O primeiro efeito é glorificar a Deus. O primeiro efeito da Eucaristia, que é glorificar a Deus de modo perfeito, pois Jesus, neste sacramento, oferece de novo a seu Pai todos os atos de adoração. Então, da mesma forma que Deus foi glorificado e que Deus foi adorado na cruz, no sacrifício de Jesus, também na renovação do sacramento da Eucaristia, quando nós celebramos a Eucaristia, neste sacramento, Deus é adorado novamente. Deus é adorado de forma plenamente por conta da entrega e do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O Concílio de Trento nos ensina que a hóstia puríssima não pode ser manchada pela indignidade ou malícia daqueles que a oferecem. Então, o que o Concílio de Trento vai dizer? Vai dizer que, por mais que o padre, ou por mais que o ministro de Eucaristia, o ministro extraordinário da Eucaristia, ministro de Eucaristia, né, seja o extraordinário ou ordinário, ele não pode manchar a Eucaristia. Então, a Eucaristia não perde o seu valor, ela não perde a sua dignidade,
ela não deixa de ser digna, ela não deixa de ser Jesus, porque uma pessoa tocou, ou porque ela perde o seu valor, porque uma pessoa que é pecadora, que tem pecados claros, né, que tem pecados que não estão, que ele mesmo não está lutando para vencer, essa pessoa ela não mancha a dignidade da Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Jesus. É como dizer que Jesus é suscetível à nossa fraqueza, e não é. Jesus está presente na Eucaristia, e qualquer ofensa de nossa parte é pior, pois de um inimigo é pior que de um inimigo que se espera um ultraje. Então, dos inimigos nós esperamos o ultraje, mas de alguém que é próximo de Jesus é menos aceitável. Então, quando nós comungamos, quando nós cometemos algum sacrilégio com a Eucaristia, isso aqui o livro vai dizer, né, Tanqueray vai dizer que é como se fosse pior do que um inimigo. Porque de um inimigo nós esperamos o mal, de um inimigo nós esperamos a ofensa, de um inimigo nós esperamos o ultraje. Mas aquele que se entregou, aquele que a Jesus se entregou, ou seja, ele se entrega a nós, ele se entregou a nós e nós muitas vezes o manchamos pelos nossos sacrilégios, pelas nossas ofensas, pelos nossos ultrajes. O outro efeito da Eucaristia é santificar o homem. O segundo efeito da Eucaristia é santificar aquele que a consome de forma justa. Então, não somente glorificar a Deus, mas também santificar o homem, aquele que consome de forma justa. Então, ou seja, um homem que consome a Eucaristia em pecado mortal, ele não está consumindo ela de forma justa, e ele, na verdade, não está se santificando, mas se condenando, segundo São Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele está se condenando. Uma pessoa que é justa, ou seja, que está buscando a justiça, que está buscando a perfeição, e essa pessoa não está em estado de pecado mortal, que não está manchada pelo pecado mortal, né, que não está morta na caridade pelo pecado mortal, esta pessoa, ela quando consome a Eucaristia, ela recebe uma graça santificante e uma graça atual na sua vida, ou seja, uma graça que a torna mais santa, que eleva mais a sua santidade, e ao mesmo tempo uma graça atual, que atua de forma plenamente na vida daquela pessoa e de forma visível na vida da pessoa. Também a Eucaristia, na pessoa justa, ela perdoa os pecados veniais arrependidos. Então a pessoa que tem pecados veniais arrependidos, que ela se arrepende por ter cometido esses pecados, essa pessoa ela é perdoada dos pecados veniais aqui quando ela está arrependida e quando ela comunga da Santa Eucaristia. Também a Eucaristia, ela tem um outro efeito também, que é satisfazer a pena temporal, seja daquele que a comunga, seja das almas do purgatório pelas quais se reza. Então, a pena temporal, né, o Guilherme K2 do Santa Carona, do Santa Zoeira, Santa Carona, ele vai dizer o seguinte, né, ele vai dizer o seguinte, né, a pena temporal, ela é como a pena temporal e a pena eterna são duas coisas, são duas penas que nós sofremos, que nós temos por conta do pecado. A pena eterna, ela é perdoada no sacramento da penitência. A pena temporal, ela é perdoada através das nossas penitências, através dos nossos sofrimentos. E aqui sofrimentos podem ser tanto aqui na terra, quanto também no purgatório. Porém, existem algumas coisas que não são sofrimento, mas que perdoam, que satisfazem a pena temporal, ou seja, que aliviam, que curam a nossa alma. Basicamente, né, a explicação do K2 é quando uma pessoa se machuca, e quando uma pessoa se machuca ao ofender alguém. Então ela cometeu um ato que ofendeu, que desobedeceu a alguém, então ela cometeu só que nesse ato ela se machucou, né? Nesse ato ela se machucou. Então o que acontece? O que acontece com essa pessoa? Ela precisa reparar esse ato, ou seja,
esse ato, essa ofensa com a pessoa, que é, no caso, Deus, aqui, e ele precisa perdoar ela, precisa satisfazer essa pena através da pena eterna, que é a pena eterna, ou seja, uma pessoa que está intimamente, que ofendeu intimamente a Deus, mas também ela se machucou com isso. Ela também se machucou, ela não só ofendeu a Deus, mas ela se machucou, porque é essa a intenção do demônio quando nós pecamos, é que nós nos machuquemos, é que nós nos tornemos manchados e diferentes do que Deus nos criou, do que Deus nos fez para sermos. Quando nós também nos machucamos, nós precisamos de um tempo para ser curado. Assim como toda ferida física, uma ferida espiritual precisa de tempo para ser curada. E precisa também de remédios para ser curada. A Santa Eucaristia é o grande remédio para a cura das penas temporais, a cura para as feridas espirituais da nossa vida. A missa também é impetratória, ou seja... Nossa, mas esse mouse meu aqui tá muito ruim. Vamos lá. Cadê? A missa também é impetratória, ou seja, obtém todas as graças necessárias para nos santificarmos. Então, quando nós participamos da Santa Missa, nós obtemos todas as graças necessárias para nos santificarmos. Por quê? Porque nós obtemos o próprio Cristo na Santa Eucaristia. Na missa, a Igreja pede todas as graças de que seus membros necessitam para a salvação da alma e saúde do corpo e para o progresso espiritual. Então, tanto a alma quanto o corpo do ser humano é curado e recebe as graças necessárias para viver e para progredir na perfeição cristã. Quais são as disposições para tirar um fruto melhor da Santa Missa? Bom, existem alguns sentimentos que nós precisamos ter, 3 sentimentos de forma particular. Os sentimentos de Cristo. O primeiro desejo, a primeira ação que nós devemos ter na missa para tirar bons frutos da missa é ter os sentimentos de Cristo. Os sentimentos de Cristo, que é louvar e agradecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, aderir com humildade e confiança aos sentimentos de Cristo, ou seja, ter os meus sentimentos como os sentimentos de Cristo. Também comungar desses sentimentos, ou seja, participar desses sentimentos, querer viver esses sentimentos de Cristo e fazer esses sentimentos os nossos. Também nós precisamos ver a primeira parte da missa. Na primeira parte da missa, nós vivemos a liturgia da palavra, ou seja, a liturgia dos sentimentos de penitência, de contrição. Ali nós pedimos perdão a Deus, mas ali também nós adoramos e louvamos e damos ação de graças a Deus naquela primeira parte da Santa Missa. Também nós temos um sentimento de fervorosas petições, ou seja, pedimos verdadeiramente aquilo que nós necessitamos. Também os sentimentos de fé sincera, de fé verdadeira. A segunda parte da missa, e tanto os sentimentos de Cristo, quanto a primeira parte da missa, quanto a segunda parte da missa, ela nos vai dar, então, quais são as disposições que nós devemos ter para cada uma dessas realidades. Na segunda parte da missa, acontece o oferecimento da vítima, desde o ofertório, para a salvação de todo o gênero humano. O padre, então, oferece o Cristo que se oferece. Ocorre a renovação da imolação mística de Jesus e o Pai Nosso dá início à preparação para a comunhão. Vamos lá. Quando o padre fala, e é uma oração que muitas pessoas falam errado, e é um erro pequeno, parece pequeno, mas ele muda o sentido. Quando nós rezamos aquela parte assim: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Quando nós estamos rezando aqui, nós não estamos falando para Jesus, nós estamos falando para o Padre. Então, nós dizemos para o Padre: receba o Senhor. Então, Padre, receba Jesus, receba o Senhor por tuas mãos. Então, receba Jesus por tuas mãos este sacrifício, ou seja, o sacrifício de Jesus, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. São as duas ações, né?
para a glória do Senhor, a glorificação de Deus, os efeitos da Eucaristia e também para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, quando nós rezamos isso e não devemos rezar, receba, ó Senhor, por tuas mãos. Não é assim que se reza, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Ou seja, o Padre, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Receba Jesus por tuas mãos este sacrifício. Então é isso que nós rezamos neste momento. E quando nós começamos e rezamos o Pai Nosso, ele dá início à preparação para a comunhão. Vindo sentimentos de oferecimento, sentimentos de adoração e ação de graças, sentimentos de renovação e sentimentos de indignidade. Ou seja, nós nos vemos pequenos diante de Deus. A comunhão é o meio de nossa santificação. A Eucaristia, por si só, em nós opera o aumento da graça habitual e é um verdadeiro alimento da alma. Então, quando nós comungamos, nós recebemos verdadeiramente a presença de Deus. E já de forma natural, por si mesma, a Eucaristia já aumenta a graça habitual em nós. E também também nos alimenta. Porque, como o próprio Jesus disse, é verdadeiramente um alimento. Seus efeitos são análogos aos de um alimento material, ou seja, são parecidos em proporções diferentes, obviamente, né? E cada um na sua natureza, mas são parecidos com os alimentos materiais, os alimentos naturais, os alimentos físicos, né? Ele sustenta a alma assim como o alimento físico sustenta o corpo. Ele aumenta e repara as nossas forças espirituais, assim como o alimento físico ele causa essa sustentação da alma, do corpo, melhor dizendo. A Eucaristia ela causa essa sustentação e essa reparação das forças espirituais também. E também ele nos causa alegria, porque quando você come, né, eu brinco, né, às vezes eu tô ali no meu trabalho, né, e é uma escola, então volta e meia tem algum aluno lanchando, almoçando, alguma coisa assim. E eu pergunto para a pessoa, pergunto para a pessoa se a pessoa tá bem e falo, né? Lógico que tá bem, né? Tá comendo, né? Quem fica triste comendo, né? Ninguém fica triste comendo, porque comer nos dá alegria, né? E até algo que é intrínseco na alimentação, que é essa alegria, né? Quando nós nos alimentamos, nós estamos felizes, ficamos felizes. Aquele que fica com fome, muitas vezes ele fica entristecido, zangado e tudo mais, né? Qualquer outra coisa assim. Quem comunga do corpo e do sangue de Jesus, este também recebe essa alegria, não só física, mas também espiritual. Mesmo que ele não perceba, a alma dele recebe o maior bem de todos, que é a presença do próprio Cristo. Recebe a presença do próprio Cristo. Então, quando Jesus entra na nossa alma, por mais que a sua comunhão seja uma comunhão triste, você está passando por um sofrimento, num momento e tudo mais, você vai, a sua alma se alegra ali naquele instante. Jesus então se une a nós para nos transformar em si mesmo. Então, quando nós comungamos de Cristo, nós nos tornamos o próprio Cristo. Jesus se une a nós para nos transformar nele. Numa união não só física e espiritual, mas também moral, uma união transformadora e uma união permanente. Então Jesus, não somente com uma união física e espiritual, mas também moral, que nos transforma, ou seja, que traz a sua moral, que traz a sua identidade, que traz a sua índole, mas também transforma as nossas vidas e que principalmente nos traz uma transformação permanente. Bom, vamos lá então para essas 4 formas de união que Deus nos faz. Quais são essas 4 formas que nós falamos? Física, espiritual, transformadora e permanente, tá bom? Então vamos lá. A primeira união é a união física. Quando fazemos a comunhão sacramental, recebemos real e fisicamente o culto sobre as sagradas espécies, o culto sobre o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Salvador com a sua alma e divindade.
Então nós recebemos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a ação do Espírito Santo, né? Melhor, essa é a ação da Eucaristia nas nossas vidas. Somos então sacrários, cibórios, recipiente sagrado para guardar as hóstias consagradas, onde Jesus habita e vive, e onde ele quis viver. Ele quis viver dentro de nós, ele quis que nós sejamos sacrários. Cibório é aquela taça, né, que é colocada a Eucaristia, que é colocado o corpo de Cristo. Então, nós somos esses sacrários que somos colocados ali, que vive em união, né, esse recipiente, onde Jesus habita e vive, onde os anjos o adoram e onde devemos juntar as nossas adorações às deles. Então, com a Eucaristia, os anjos adoram Jesus em nós, né? Tem até uma música do Anjos de Resgate, uma música antiga, que falava sobre isso, né? Quando os anjos conversavam com a pessoa e disseram: olha, quando você comunga, nós deixamos de adorar a Eucaristia porque nós adoramos a Eucaristia que está dentro de você. Então, é exatamente isso que nós também devemos fazer. Olhar para dentro de nós e adorar a Eucaristia que está dentro de nós. Olhar a Eucaristia e adorar ela que está dentro de nós. Essa união física, ela é uma união semelhante à do alimento e o que assimila, e é semelhante ao alimento e aquele que comunga, aquele que come. A diferença é que no caso da Eucaristia o alimento é Jesus que nos transforma, é o alimento que nos transforma em si mesmo, não somos nós que nos transformamos. Ou seja, o que está dizendo aqui? Quando nós comemos uma carne, uma picanha, um arroz, um feijão, o alimento ele se transforma em nós. Ou seja, ele entra na nossa corrente sanguínea, entra no nosso organismo e ele se transforma em nós, nos dando força. Quando nós comungamos, somos nós que somos transformados em Jesus. Somos nós que somos transformados à semelhança de Jesus, né? Então, essa comunhão, porque Jesus é maior, Jesus é muito maior. Então, por essa comunhão, nós nos transformamos à semelhança de Jesus. E é uma união que torna a nossa carne mais sujeita ao Espírito e mais casta, e depõe nela um germe de imortalidade. Então, quanto mais nós comungamos, mais nós participamos dessa castidade de Cristo, participamos dessa imortalidade de Jesus Cristo. A outra união que nós temos é a união espiritual. Além de ser uma união física, nós temos uma união espiritual muito íntima. A alma de Cristo une-se à nossa alma. A imaginação e a memória de Cristo, disciplinadas e santas, unem-se à nossa imaginação e memória para nos disciplinarem e orientarem para Deus, recordando-nos os benefícios de Deus e da sua beleza e da sua bondade. Então o que acontece? Que a nossa imaginação e a nossa memória, ela se torna a imaginação e a memória de Cristo. Cristo, como homem, ele também tem imaginação e memória. E ele faz a nossa memória se tornar a dele. E nos recorda sempre dos benefícios da beleza de Deus. A inteligência de Cristo também vai nos iluminar. Ela é iluminada pela Eucaristia e o nosso espírito com as caridades da fé e nos faz ver e apreciar tudo à luz de Deus. Então nós nos tornamos apreciadores das coisas aos olhos de Deus. Tudo que nós vemos com os olhos do próprio Cristo. A vontade de Cristo, então, corrige as nossas fraquezas e torna a nossa vontade constante no bem e generosa. Então, a nossa vontade, o nosso desejo de ser bom, ele se torna cada vez mais constante quando nós comungamos, e também nós nos tornamos mais generosos, corrigindo também as nossas fraquezas, não só nos dando qualidades, mas também tirando os nossos defeitos. A outra união também, como eu já disse, é a união transformadora, é uma união transformadora que nos transforma em Cristo. Pouco a pouco, a comunhão vai mudando nossos pensamentos, nossas ideias, nossas convicções,
e nossos desejos e nossos juízos. Então, pouco a pouco, a Eucaristia vai nos mudando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos como ideias, aquilo que nós temos como convicções, aquilo que nós temos como desejo, aquilo que nós temos como juízo. Então, quando você está difícil para vencer um pecado, difícil para mudar uma opinião, participe da Eucaristia de forma digna e de forma justa. Deus vai contribuir para que você mude a sua vida. E as máximas do mundo vão dando lugar aos pensamentos e juízos de Deus. Não somente por conta da Eucaristia, mas por conta da palavra que você vai recebendo todos os dias. Por conta da palavra que você vai recebendo todos os dias. Então, quando você vai recebendo essa palavra, quando você vai lendo, ouvindo essa palavra, mas também comungando do próprio verbo, que é o próprio Jesus, você vai deixando, tirando de lado, dando lugar a Jesus, para que as máximas do mundo, aquilo que o mundo prega, vai dando lugar ao próprio Jesus, aos pensamentos de Jesus. Passamos a desejar somente a Cristo o que Cristo deseja, a glória de Deus, a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. Então, este é o desejo de Cristo, a glória de Deus, a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos, que nós vamos participar, que nós vamos ter a partir da comunhão diária, comunhão frequente. Aceitamos a cruz com amor, como Cristo aceitou a dele. Então, a Eucaristia também nos ensina a aceitar as nossas cruzes. Nosso coração se torna menos egoísta e consciente das afeições naturais e sensíveis que possui e atenta para nelas não se perder. Nosso coração então, se torna menos egoísta, consciente das nossas afeições naturais, consciente daquilo que nós temos afeto. Então, às vezes, os afetos que nos cegam, nós vamos começar a ter consciência. Isso aqui me atrapalha a chegar até Deus. Essa afeição me atrapalha a chegar até Deus. Então, a Eucaristia vai dando essa consciência para que nós possamos saber o que nós devemos tirar ou não tirar da nossa vida. Também nos torna sensíveis às coisas que nós podemos perder ou que não podemos perder e que precisamos realmente perder. E ficamos também mais generosos e apaixonados por Deus. Também, por fim, nós temos uma união permanente. Esta união se prolonga por todo o tempo que quisermos, porque o próprio Cristo nos disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, essa comunhão, quando nós comungamos, nós podemos ficar horas e horas ali, até quando nós não quisermos mais. Então, Jesus só deixa a nossa presença quando nós deixamos que ele se vá. Então, na Eucaristia ali, então eu terminei a missa, posso ficar em ação de graças? Posso. Quanto tempo? Quanto tempo você quiser. E quanto tempo você puder, obviamente. Eu entendo que existe uma correria e tudo mais, mas é necessário que a gente possa fazer ação de graças sempre depois da comunhão. É importante fazer ação de graças sempre depois da comunhão ou durante a comunhão, né? Se a missa for um pouco mais prolongada ali no momento da ação de graças e tudo mais, você precisa fazer essa ação de graças mais perfeita e mais prolongada para permanecer. Quanto mais Cristo permanecer em você, mais as ações, mais Deus vai agir na sua vida. E é um desejo de Jesus permanecer eternamente em nós. Ele quis isso, ele quis permanecer em nós. E isso depende de nós apenas, que com a sua graça podemos ficar com ele constantemente unidos. Então isso depende de nós. O quê? Jesus quis estar conosco. Só que depende de nós dar essa resposta. É aquele dedinho de Adão que precisa ficar reto para tocar Deus. Depende só de nós. Agora só depende de nós, né? Depois Deus já deu tudo, já entregou tudo, e ele só depende de nossas vidas para que nós possamos estar unido a Jesus, né? Isso só depende de nós. É uma comunhão trinitária. Por que é uma comunhão trinitária? Por causa da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade que habita em nossa alma pela graça, mas na comunhão habita em nós fisicamente. A comunhão é a antecipação do céu, é o céu antecipado. E a comunhão ela também nos dá acesso não somente com o Verbo, mas com o Pai e o Espírito Santo. Então, quando nós comungamos de Jesus,
Quando nós comungamos da Eucaristia, nós não comungamos somente Jesus, mas o Pai, porque quem me vê, vê o Pai, quem me comunga, comunga o Pai, quem me comunga, comunga o Espírito Santo também. Como nós devemos nos preparar para a comunhão? E aqui nós chegamos ao fim, né? Começamos o nosso fim da nossa aula de hoje. Para tirar muitos frutos da comunhão, é preciso preparação e ação de graças. Qual que é a preparação para comungar de forma boa, de forma mais frutuosa possível? Ao se preparar para a comunhão, deve-se viver como se já estivesse em união e uma união antecipada com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma frase que eu já disse aqui em outros lugares, talvez, né? E eu já disse aqui que é o seguinte: quando nós quisermos a santidade, imagine que você está nesse momento, exatamente nesse momento, com o corpo de Cristo na sua língua. Com o corpo de Cristo, naquele momento em que você recebe o corpo de Cristo, aquele intervalo onde você recebe o corpo de Cristo e você o ingere, você comunga ele, você coloca ele, desce ele pelo seu corpo, né? Quando você faz isso, aquele momento ali, naquele intervalo ali, pense naquele momento que você está indo para o seu lugar, voltando para o seu lugar depois de comungar, depois de receber a Eucaristia. Quando você recebe esse lugar, você seria capaz de cometer os pecados que você comete quando você não está, se você estivesse com Jesus na sua boca? Então, isso pode ajudar você a pensar sobre os pecados. Então, é isso que ele está falando, ó. Viva como se você já estivesse em comunhão, porque de fato você está em comunhão, né? Se você está em comunhão com Jesus, de fato você está, e viva como se você estivesse. Haja como se você estivesse. Supondo, obviamente, que a alma está em união com Deus pela graça santificante, né? Ou seja, então, quando você está em união com a graça santificante, ou seja, você está na graça, você está na presença de Deus sem pecados mortais, você pode, então, lembrar-se sempre dessa comunhão. Se é a graça santificante, a comunhão é um sacrilégio. Depois, então, eu não posso. Então, outra preparação é me preparar confessando na penitência para que eu possa receber a Eucaristia. Então, é a outra forma de me preparar para a Eucaristia. A seguir, os passos para se preparar para a comunhão. Então, quais são os passos para se preparar para a comunhão? Primeiro, cumprir mais perfeitamente todos os nossos deveres de Estado em união com Jesus e para o agradar. Então, a primeira coisa é trabalhar bem, fazer bem o seu trabalho, porque não adianta você falar assim, eu vou para a missa, mas eu estou tratando mal meu pai, eu estou tratando mal minha mãe, eu estou tratando mal meu chefe, eu não estou trabalhando direito no meu trabalho, né? Isso para os leigos ou para os religiosos. Nós vamos falar sobre os leigos, sobre os religiosos mais para frente, posteriormente, mas cada um tem o seu papel social. Então exerça bem o seu papel social para que Jesus esteja presente nas suas ações. Jesus já esteja entrando em comunhão com você já nas suas ações. Segunda coisa também é manter humildade sincera, baseada na grandeza e na santidade de nosso Senhor Jesus Cristo e na nossa baixeza e na nossa indignidade. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando Jesus olha para nós estamos muito aquém, nós estamos muito longe de Jesus. Então, se nós estamos longe de Jesus, nós devemos reconhecer essa longitude, essa diferença gritante que é da nossa santidade para a santidade dele, ou melhor, que a nossa santidade nem existe, né? Nós nem somos santos, e o que somos santos só porque nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós e porque ele nos amou. Então, é somente por isso que nós somos santos. Também, e terceira coisa que nós precisamos fazer para nos preparar bem para a comunhão é desejar ardentemente unir-se a Deus na Eucaristia, pois é aqui que o encontramos. Então, na Eucaristia, nós nos encontramos com Jesus,
nós nos encontramos com Jesus. Então nós precisamos desejar. Eu vou para a missa, mas eu não só vou para a missa. Eu desejo comungar a Cristo. Eu desejo ardentemente comungar a Eucaristia. Porque na Eucaristia nós encontramos a força para vencer o mal, a fortificação das nossas fraquezas, o enriquecimento dos nossos tesouros e o enchimento do vazio do nosso coração, né? Existe uma frase que diz assim: dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E como fazer então ação de graças? Eu falei da ação de graças aqui, né? Que é, por fim, como fazer a ação de graças, ou seja, aquele momento em que, depois de comungar, eu fico ali em silêncio, rezando e adorando a Deus dentro de mim. A melhor ação de graças será a que prolongar a união com Jesus. Então existem muitas vezes que você pode comungar e às vezes você comunga errado. Sabe aquela pessoa que sai da comunhão e já começa a cutucar o outro do lado? Ela já se esqueceu de Jesus. Ela nem sentou no lugar e ela já se esqueceu de Jesus. Ou a pessoa senta e vai mexer no celular no meio da comunhão. Ou ela começa a se distrair, ou às vezes, né? E aqui existem graus de ofensas aqui, graus de erros, mas é necessário entender que nós devemos prolongar a presença de Jesus nas nossas vidas, a presença da Eucaristia nas nossas vidas. Então, quanto mais tempo o padre dá, quanto mais tempo você dá para Jesus, ali mesmo após a bênção na missa, você pode prolongar aquele momento por mais quanto tempo você quiser, né? Por mais quanto tempo você quiser. Ainda que fisicamente Jesus não esteja no seu organismo, né? Porque estima-se que Jesus fisicamente seja sustentado, ou seja, fisicamente no nosso estômago, ele está ali por volta de 15 minutos, segundo a Igreja Católica, né? Segundo alguns estudiosos. Porém, né? Jesus não está só no corpo e sangue, mas também na sua alma e divindade. Então a alma e divindade de Cristo está intimamente ligada e essa pode se prolongar por muitos e muitos tempos, muitas e muitas horas, quantas horas nós quisermos que ela se prolongue. Então, para isso, nós precisamos, para prolongar essa presença de Jesus, nós precisamos começar com um ato de silenciosa adoração. Adorarmos Jesus silenciosamente, em um aniquilamento e uma doação completa de nós mesmos. Nós nos entregamos a Jesus que se entrega a nós. Nós comungamos Jesus que comunga a nossa vida. Depois desse momento de silêncio, conversar docemente com Jesus, que é o hóspede da nossa alma, o hóspede divino, que vem habitar o nosso coração. Então, conversar docemente não é pedir coisas, mas é agradecer a Deus, é estar na presença de Deus, é se reconhecer humilde, escutando-o com atenção, falando-lhe respeitosamente, singelamente e afetuosamente, e abrir a alma à comunicação divina, deixar que Deus fale em você. Outro ato também que nós podemos ter, né, logo em seguida, depois de falar docemente com Jesus, é agradecer a Jesus por toda a iluminação da alma que Ele se digna a nos dar, que Ele nos dá. Então, tudo aquilo que é dignidade de nós, Ele pode nos dar. Também nós devemos oferecer-nos a fazer os sacrifícios necessários para reformar e transformar a nossa vida de forma mais clara aos pontos determinados que sabemos que precisa de mudança. Então, nós nos comprometermos às nossas mudanças e oferecemos nosso corpo, os nossos sacrifícios para que essas mudanças se tornem verdadeiras. E por fim, e somente aqui, pedir a Deus. Então só depois de todas essas coisas que são louvor a Deus, aí que nós vamos pedir. Nós vamos pedir pelas pessoas que nos são caras, pelos grandes interesses da igreja, pelas intenções do sumo pontífice, pelos bispos, pelos sacerdotes e principalmente pedir que nos faça a graça de permanecer nele como ele permanece em nós, de praticar toda e cada uma das nossas ações em união com ele. Então todas as nossas ações nós devemos pedir
Senhor, que toda ação que eu vou fazer, ela se faça em união contigo. Em união contigo. Então, diante de todas essas realidades, nós precisamos prolongar a Eucaristia nas nossas vidas. Então, resumindo todo essa aula de hoje, basicamente dizer: vive-se bem a Eucaristia aquele que prolonga a Eucaristia dentro de si. Prolonga a divindade, prolonga o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ao comungar. Uma amiga minha dizia assim, né, que quando nós quisermos rezar, e quando nós formos rezar, melhor dizendo, lembre-se da sua última comunhão. Lembre-se da sua última comunhão, daquele sentimento. E Cristo se fará presente também novamente na sua vida, naquele momento da oração. Então, para que a sua oração se torne mais clara e mais frutuosa, lembre-se antes do início daquela comunhão e tenha esse sentimento que você teve quando você comungou a Cristo naquele momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. E que Deus abençoe a sua vida. Ficamos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.